Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, o nosso palestrante será Robson Santos e o tema será Perguntas sobre a sorte dos Espíritos. Agora eu vou ler a mensagem do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na senda escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida perigosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece na natureza, sob o mando noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior. Tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu dos nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Agora peço para a nossa irmã Eva. Bom Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nessa casa de amor, de caridade, de oração. E pedimos, meu bom Mestre, pedimos a espiritualidade amiga e benfeitora que se encontra aqui conosco, que possamos, todos nós encarnados e desencarnados, receber a assistência necessária. Que todos os nossos irmãos do mundo inteiro precisam de ti, meu bom Mestre, precisam do teu auxílio, precisam de uma cura física, de uma cura espiritual, emocional. Cada um deles possa ser assistido nessa noite, conforme a tua vontade. Meu Pai, continua conosco, nos ajudando, nos auxiliando, abre nossas mentes, nossos corações, para receber o que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Seja como o nosso irmão Robson, conceda a ele saúde e entendimento. Que assim seja. Aí a palavra agora está com o nosso irmão Robson. Que Jesus o abençoe. Meus queridos, que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos. Nós trazemos o abraço fraterno da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru,
E na noite de hoje nós temos na escala, né, a discussão sobre o capítulo do Livro dos Médiuns, que trata das perguntas que se devem fazer aos espíritos. Eu apenas justifico um pouco ter vindo de máscara, né? Porque peguei uma virose aí, uma tosse terrível. Fico com medo aí de alastrar aí para os colegas. Então é isso, vamos fazer esse esforço para que tudo transcorra bem e não tenhamos problemas maiores. É o capítulo 26. Perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Esse é um capítulo muito importante porque diz respeito à técnica que o Allan Kardec utilizava para obter as respostas dos espíritos. Allan Kardec ele foi, então, aquilo que eu considero um proto-etnógrafo. A etnografia é aquela área da antropologia em que você vai para uma comunidade, para um determinado grupo, faz entrevistas, perguntas, vivencia as experiências, faz anotações, volta para o seu gabinete e escreve sobre. Então, a técnica que Allan Kardec utilizava para identificar esses sujeitos que estão nesse mundo, ou mundo dos espíritos, era justamente o diálogo com essas perguntas, que está aqui no capítulo 26. No capítulo anterior, o 25, ele vai falar a técnica anterior que é utilizada, que é as evocações. Então, as manifestações, elas poderiam ocorrer, esses diálogos, melhor dizendo, poderiam acontecer na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, coordenada por Allan Kardec, de dois modos. Tinha-se os médios, eles entravam em transe e os espíritos comunicavam por eles, psicograficamente, através de duas maneiras. Ou os espíritos se aproximavam, vinham espontaneamente, se apresentavam, eu sou o padre fulano de tal, morri em tal dia, fui fulano de tal, e Allan Kardec perguntava, eles respondiam. Ou tinha outra opção, que eram evocados. Allan Kardec tinha nomes de pessoas conhecidas ou desconhecidas, ou que apareciam nos jornais, que foram executadas, ou que foram suicidas, e evocava esses espíritos nas sessões. E em seguida, fazia as perguntas. Então, a técnica, o método de Allan Kardec era esse: o diálogo com os espíritos a partir destes dois métodos, né? Das manifestações espontâneas pelos médiuns ou das evocações. E lembrando, inclusive, que o nome do livro dos médiuns é O Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. No Brasil, tivemos aí por um bom tempo digamos assim, essa orientação de não evocar os espíritos. Mas era uma prática comum à época do Allan Kardec, ele mesmo fizeram, e o Livro dos Médiuns tem esse propósito. Nós, na verdade, fazemos isso nas reuniões mediúnicas. Tem determinados centros espíritas que evocam os espíritos conforme a forma de atendimento às pessoas, que muitas vezes deixam seus nomes, porque estão com algum problema, elas estão com problema de obsessão, e ao colocar o nome dela, há como que uma evocação indireta dos espíritos que estão acompanhando aquela pessoa. Neste capítulo 26, Allan Kardec delimita quais são as perguntas que se devem fazer aos espíritos. Perguntas simpáticas ou antipáticas, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre os interesses materiais e imateriais, sobre a sorte ou o destino dos espíritos, que é essa de hoje, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros escondidos, sobre os outros mundos. Então ele escolheu algumas perguntas que seriam interessantes fazer aos espíritos dentro da área da ciência,
dentro da área das descobertas científicas, também da ordem pessoal. Nesse tópico, que é sobre as sorte dos espíritos, a gente troca o termo sorte por destino, né? Perguntas, questões sobre a destinação, sobre como se encontram os espíritos no plano espiritual. São 4 perguntas. E a gente vai dialogar um pouco com o outro livro de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, na segunda parte. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre sua situação no mundo dos espíritos? Podem se pedir aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Como é que você está? Como é que você se encontra nesse instante? Qual a sua situação? Tem encontrado algum parente? Então, é esse tipo de pergunta. E é justamente esse tipo de pergunta aqui que ele vai utilizar em O Céu e o Inferno. A resposta dos espíritos aqui: sim, e as dão os espíritos de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou desejo de ser útil e não pela vã curiosidade. O que aconteceu no movimento espírita sobre a proibição de se evocar os mortos foi se ter um cuidado, né, um zelo, todo um prurido para se evitar essa, digamos assim, vulgarização da mediunidade. Porque eu lembro quando eu era criança e eu via a minha mãe e as colegas dela brincando com o copo. Era aquela brincadeira do copo. Ou tinha um que pegava, eu não lembro se era no livro do Evangelho, aqueles evangelhos pequenininhos, era um livro pequeno, colocava-se uma chave, amarrava ali, né? Colocava os dedos ali e fazia a pergunta: vou casar esse ano? Aí se o livrozinho caísse, ia ser, né? Eu não ia. Eu vou ter um bom marido, e aí se não mexesse. Então eu via isso quando eu era criança. E também do copo, eu via as pessoas estavam lá, o alfabeto, e fazia as perguntas, era coisa demorada, dormia, mas nem sabia o que acontecia. Mas eu só vi os ruídos no outro dia. Era fulano de tal, aquele senhor vizinho que morreu, ele apresentou o nome dele. Eu penso que um dos motivos deve ter sido esse, de se colocar no movimento espírita, não se evocar os mortos, não se evocar. Porque senão a gente estava toda hora evocando os defuntos, estava toda hora evocando as pessoas falecidas, estava toda hora evocando o parente nosso. Imagina a gente ficar nessa dependência, né? Uma mulher muito dependente, ou esposo dependente demais, e aí queria toda hora, depois que a esposa desencarnou, eu vou fazer uma vocação. Ô filha, eu vendo ou não vendo a casa? Ô meu amor, eu compro ou não compro outro apartamento? Eu modifico os móveis da casa ou não modifico? Imagina como é que ia ficar essa dependência, né? Então, quando a gente desencarna, os parâmetros são outros. A vida continua, mas as perguntas que Allan Kardec propõe aqui, elas são mais no sentido de nós aprendermos uns com os outros, né? E aí a gente pula mesmo daqui da questão 21 para o livro Céu e Inferno, né? O livro Céu e Inferno é o 4º livro de Allan Kardec. Ele vai publicar esse livro antes do livro A Gênese, depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro ele vai ser muito importante porque ele vai desconstruir aquela ideia de lugares depois da morte, de uma geografia que se tinha judaico-cristã, do céu, mais cristão, né? Do céu, povoado pelos anjos. E a Igreja Católica ainda colocou alguns outros lugares, né? O purgatório, colocou o limbo.
e o inferno. Então, a gente vai ver esses desenhos, essa iconografia nas igrejas, nos livros sagrados, religiosos, principalmente na Idade Média, na Europa, em que a gente vai ver essa ideia de que o céu está em cima, o inferno está embaixo. Todas as religiões vai fazer essa localização do reino das sombras como sendo o inferno e o reino dos céus como sendo o da felicidade eterna. Allan Kardec, muito sabiamente, junto com os espíritos, vai desconstruir essas ideias e essa geografia que foi desenhada. Ele vai fazer isso na primeira parte do livro Céu e Inferno, e na segunda parte ele vai começar justamente um capítulo impressionante que é a passagem. Quem lê esse capítulo vai ver como André Luiz está dialogando ali, embasado em Allan Kardec, como Allan Kardec dialoga e sustenta a base para André Luiz fazer as descrições do plano espiritual, assim como Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos o fizeram. Nesse capítulo ele vai descrever como é que acontece a transição da morte, como é que acontece o desligamento do sujeito, da pessoa, do ser pensante, do corpo físico, para constituir-se espírito livre na dimensão espiritual. E aí, os capítulos da segunda parte, ele vai até o capítulo 8, onde Allan Kardec vai compactar várias psicografias, categorizando em grupos os espíritos felizes, os espíritos numa condição mediana, os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os espíritos que foram criminosos, arrependidos, aqueles espíritos mais endurecidos, e os espíritos que tiveram a última existência como expiações dolorosas, as expiações terrestres. Alguns desses casos são manifestações espontâneas que apareceram aos médios. Allan Kardec coleciona elas no seu arquivo, depois coloca aqui. Outras acontecem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa sociedade ela acontecia em Paris, foi fundada por Allan Kardec, coordenada por ele. Semanalmente aconteciam as reuniões, eram abertas, tinha a sessão de estudos e tinha a sessão prática de perguntas, de manifestações mediúnicas e perguntas e respostas. Então nós temos aqui, por exemplo, o caso de Lisbeth. Estamos no capítulo, na segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth. Quando ele fala o espírito sofredor se inscreveu, é que o médium diz assim, estou sentindo a presença do espírito sofredor, e ele quer escrever alguma coisa. Então, Kardec pergunta qual o nome, ele sabe o nome, ela diz que é Lisbeth. Então faz um silêncio, Allan Kardec coordena a reunião, é uma reunião aberta. A médium entra em transe, pega o lápis, pensa o papel e faz a psicografia. Allan Kardec pergunta: quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Ela responde: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que eu suporto. Allan Kardec continua: se as faltas opostas às qualidades que a senhora está dizendo vos arrastaram, pareceis lamentá-las. Vosso arrependimento deve vos aliviar?
Lembrando que aqui é uma linguagem bem sofisticada, né? Mas Allan Kardec quer dizer, percebemos que a senhora demonstra o arrependimento pelas vossas palavras, vosso arrependimento alivia a sua situação? Essa pergunta dele. Ela diz, não. O arrependimento é estéril, quando não é a consequência do sofrimento. Porque ainda é um espírito grosseiro, um espírito orgulhoso. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aqui. Veja que espírito consciente. Ela percebe, inicialmente na primeira mensagem, né, fala que devemos ser bons, devemos ser amigos, devemos enfrentar o sofrimento. Mas, quando ela, Kardec pergunta, esse desabafo é um arrependimento, alivia a senhora? Não, né? Porque ela não se sente ainda nesta condição. O que é bonito nesse livro, na segunda parte do livro Céu e Inferno, é esse momento em que os espíritos eles falam de si mesmos e, ao mesmo tempo, eles pedem ajuda. Aqui ela diz assim, recomendai-me as preces de todos, aqueles que se consagram aos sofrimentos, porque eu tenho necessidade. É tão bom orar. E aí eu pergunto se os amigos, as amigas têm orado para os parentes que já se foram. Sempre que eu tenho oportunidade, eu oro por eles. Os parentes que foram muito caros para mim, parentes que foram mais distantes, mas eu oro por eles. Eu não os esqueço. Eu noto que muitas vezes nós espíritas, por nos acostumarmos tanto com a morte, a desencarnação, logo que um colega nosso desencarna, a gente esquece. Parece que ele não existiu. E é interessante a gente perguntar, aquele nosso amigo da casa espírita, aquele nosso parente, aquela nossa avó, a mãe, o pai, colega do trabalho que já se foi, um amigo da infância, nós oramos por ele alguma vez? No desencarnarmos, nós vamos ver como é importante recebermos a prece daqueles que ficaram aqui no caminho. Allan Kardec diz assim, farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. Allan Kardec colocou entre parênteses assim, o espírito colocou-se numa grande indecisão para responder a esta pergunta e a algumas das seguintes. Ela responde, nasci numa condição elevada, tinha tudo que os homens consideram como a fonte da felicidade, rica, egoísta, bela, indiferente e enganadora, nobre, ambiciosa. Ela reconhecia realmente as suas qualidades, mas não o fato de ser rica ser má, mas é rica aqui no sentido de ser orgulhosa, né? Esmaguei com o meu poder aqueles que não se prosternavam, vejam bem, bastante diante de mim. E esmaguei ainda mais aqueles que achavam sob os meus pés. Sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Diante desse discurso, Allan Kardec ficou pensando, ela deve ter sido, né, uma pessoa muito poderosa. Em que época vivestes? Ela respondeu, há 150 anos atrás. Na Prússia. Depois desse tempo, não fizeste nenhum progresso como espírito? Allan Kardec pergunta. Não, a matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que a matéria exerce, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho, vê tu,
vos enlaça em correntes de bronze cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de sem cabeça, sempre renascente, que sabe modelar seus assobios envenenados, de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo, que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas pragas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve, vos arrasta atrás das trevas, na gênera eterna. Sim, eterna. Percebamos, a condição dela ainda é o espírito, que ainda pensa que o inferno existe, que Deus castiga e pune. E há 150 anos no plano espiritual, não conseguiu ainda desenvolver o gesto de humildade, de arrependimento. Embora reconheça seus defeitos, as suas falhas. Allan Kardec pergunta: como vieste aqui hoje na reunião? E ali esses diálogos que a gente vai ver lá no Céu e Inferno, porque lembra muito a reunião mediúnica. A reunião mediúnica é esse espaço dos espíritos na sociedade atual, vêm e falam com seres humanos, pessoas que já morreram, pessoas comuns. Um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, um filho, um alcoólatra, um criminoso, um homem bom, um homem mau. É diferente, por exemplo, e aí com todo respeito, do que acontece em outras agremiações religiosas, como nas tradições afrodescendentes, e que os espíritos se manifestam não como seres humanos que viveram aqui na Terra, mas como entidades, como divindades. Coube a Allan Kardec essa naturalização do mundo espiritual, do fenômeno mediúnico, e não sobrenaturalizar os espíritos. Isso a gente vê isso claramente na reunião mediúnica. Como vieste daqui hoje? Allan Kardec pergunta. Um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Olha que lindo. Um espírito. Ela sente a presença dessa alma. Desde quando vedes esse espírito? Ela diz assim: não faz muito tempo. E desde quando vos dais conta das faltas que cometestes? Allan Kardec colocou aqui: depois de uma longa reflexão, ou seja, o médium demora para responder, para psicografar. Sim, tens razão. Foi então que eu ouvi. Ou seja, foi a presença desse espírito que ela foi sentindo, que ela foi tomando então consciência das suas faltas, das suas delinquências, do seu orgulho. Não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso Espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita. Também é muito bacana a gente ver que Allan Kardec, no diálogo que faz com os espíritos, ele não estava ali apenas como pesquisador. Como é que você está vestido? Qual a roupa que você veste? Como é que você vive aí no plano espiritual? Como é que você se acorda? Como é que você dorme? Mas ele tem a sensibilidade de acolher esses espíritos que vêm muitas vezes perturbados. Dá justamente faz esse diálogo terapêutico, falando de Deus, de perdão, de misericórdia. Ela responde: como gostaria desse perdão. Creio poder vos prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Allan Kardec diz assim: chamai-o do fundo do vosso arrependimento e ele vos atenderá. Aí ela diz assim: eu não posso, eu tenho medo. E Allan Kardec em seguida finaliza dizendo assim: peçamos juntos que Deus nos ouvirá. Estás ainda aí? Porque Allan Kardec faz a prece com todos os presentes e faz ainda a pergunta: a senhora ainda está aí? Sim, ela responde: obrigada
Não me esqueças, não me esqueças. Allan Kardec diz assim: vinde aqui vos escrever todos os dias. Sim, retornarei sempre. Então, esse é um exemplo que nós vemos como responde a essa pergunta aqui. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Eles respondem sim, e as dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou desejo de ser útil e não pela curiosidade. A outra pergunta: os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. Os espíritos respondem. E essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Desfrutando as ideias falsas que tendes a esse respeito, tendem a reavivar a fé, a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de provar o arrependimento deles, e nisso encontram mesmo algumas vezes uma espécie de alívio, como é o caso que nós vimos agora de Lisbeth. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança da compaixão. Não esqueçais que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo, é vosso adiantamento. E é para alcançá-lo que é permitido aos Espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aqueles em que estás agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação espírita. Então, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos podem descrever a natureza do sofrimento, das dores ou da felicidade, os espíritos dizem perfeitamente, e essa espécie de revelações são um grande ensinamento para todos nós. E é isso que nós vamos ver aqui no livro Céu e Inferno. Convido todos a lerem uma vez por semana um desses casos. Começa com os espíritos felizes, depois os espíritos numa condição mediana, os espíritos sofredores, os suicidas, criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e os que tiverem expiações terrestres. Cada caso lindo, alguns dolorosos, mas que nos ensinam profundamente. Então vamos ver aqui mais um caso interessante de espíritos que vai falar um pouco da sua situação no plano espiritual. Aqui. A Lisbeth já vi. Esse aqui é o dos criminosos arrependidos. É o padre Verger, capítulo 6. Allan Kardec compilou aqui uma série de mensagens psicográficas de pessoas que cometeram crimes e em seguida Allan Kardec faz a evocação. Esse caso aqui é de um jovem padre que, por uma questão de antipatia, disputas religiosas, eclesiásticas, assassina um outro padre. Verger, assassino do arcebispo de Paris. Verger, o espírito que é evocado, e ele assassinou o arcebispo de Paris. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibourg, arcebispo de Paris,
Saindo da igreja de Saint-Étienne du Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre chamado Verger. O culpado foi condenado, naquela época tinha pena de morte, e executado em 30 de janeiro de 1857. Menos de um mês depois, ele teve a pena capital. Até o último momento, não testemunhou nem lamento, nem arrependimento, nem sensibilidade. Também era comum, à época do Sr. Allan Kardec, fazer evocações no dia que a pessoa desencarnava. A pessoa desencarnava hoje. Vou pedir licença aqui para... A garganta está irritada já. Então, na época, Allan Kardec fazia a evocação no dia que a pessoa desencarnava. Não esperava muito, não. Estava tendo o féretro, o enterro, e ele já estava evocando a pessoa. Eu vou ter que tossir, eu vou ter que sair e afastar um pouco e vou lá fora, porque a minha tosse é terrível. Aí vai ser pior. Porque é uma tosse escandalosa. Uhum. Eu já chamei tanto Jesus nesses dias. Quando a gente tá doente, a gente chama muito Jesus, né? Então, onde nós estávamos? Verger, né? Ele evocava, porque a gente tem aquela ideia de vamos deixar passar um tempo para evocar os mortos, né? Ele evocava. A gente vê isso no caso dos espíritos felizes. Ele evocou Sanson, que era seu amigo. Sanson, que está lá no capítulo Espíritos Felizes. Disse assim, olha, quando eu desencarnar, pode me evocar no mesmo dia. E ele faz a evocação. Estava tendo como é que chama? O velório, né? Na outra sala. E na sala ao lado, Allan Kardec, Sanson, se comunique, venha, estamos chamando, gostaria de sua presença. E Sanson imediatamente responde. Então aqui, ó, Allan Kardec evocado no mesmo dia da sua execução. Deu as seguintes respostas. Estou ainda retido no meu corpo. Allan Kardec fala o seguinte, é que a vossa alma não está inteiramente desligada do corpo. Eles, não, tenho medo, eu não sei, esperai que eu me reconheça, eu não estou morto, não é? Veja que está completamente confuso ainda. Arrependei-vos do que fizeste, ele diz, errei em matar, mas fui empurrado pelo meu caráter que não podia sofrer humilhações. Me evoque outra vez. Allan Kardec perguntou, por que já quereis ir? Allan Kardec também tem horas, né? Não tem sensibilidade. O homem ali foi decapitado e Allan Kardec pergunta, fica mais um pouquinho para conversar, para dizer como é que está. Por que essa pressa? Por que já quereis ir? Aí ele diz assim, teria muito medo se o visse.
temeria que ele fizesse o mesmo comigo. Ele diz que, o Vergé diz que tem medo de ver o arcebispo que matou, né? Mas nada tendes a temer, Allan Kardec fala, uma vez que vossa alma está separada do vosso corpo. Afastai toda inquietação. Isso não é razoável. O Espírito diz assim, que quereis dizer, Senhor? Sempre sois Senhor de vossas impressões? Não sei onde estou. Eu sou louco. O coitado realmente estava no estado. Sem conseguir continuar, se estava vivo, se estava morto. E Allan Kardec ainda perguntando, né? Como é que você está? Como é que você se sente? E com essas palavras, né? Mas Allan Kardec, tentai-vos tranquilizar. Tentai-vos tranquilizar. O Espírito diz assim, eu não posso, uma vez que sou louco. Esperai, vou fazer voltar toda a minha lucidez. Allan Kardec insiste. Se você orar, isso poderá vos ajudar a reunir as vossas ideias. Ele responde, o Espírito, eu temo, não posso pedir. Allan Kardec diz, orai, grande é a misericórdia de Deus, oremos convosco. E aí faz a oração junto com eles. Sim, a misericórdia de Deus é infinita, sempre o acreditei. Depois que fez a prece, Allan Kardec pergunta, agora dai-nos melhor conta da vossa posição. E o Espírito, na psicografia, diz assim, é tão extraordinária que não posso ainda dar-me conta. E Allan Kardec deve dar uma pausazinha para descansar. Vem amanhã, vem... Allan Kardec insiste, olha só. Vedes a vossa vítima? Essa pergunta que se faça. O Espírito ali já está, né? Reconheceu que errou, que matou o arcebispo de Paris. E aí ele pergunta, você vê ainda o arcebispo? Ele diz assim, parece-me ouvir uma voz, parecida com a sua, e que me diz, eu não te quero mais. Não é o efeito da minha imaginação? Eu acho que eu estou louco. Vos digo porque vejo meu próprio corpo de um lado e a minha cabeça do outro. Porque ele foi decapitado naquela época, né? A guilhotina. Entretanto, parece-me que vivo mais no espaço entre a terra e o que chamais de céu. Sinto mesmo o frio de um cutelo caindo sobre o meu pescoço, mas é pelo medo de que tenho de morrer. Parece que vejo quantidade de espíritos ao meu redor, mas olhando com compaixão, eu vejo que eles conversam comigo, mas não compreendo. Veja que ele vai dando detalhes, é muito interessante, ele vai vendo espíritos, vultos. Tem horas que ele vê um flashback do momento da morte, a guilhotina é decepando a cabeça. Kardec não tem piedade. Entre esses espíritos, ela ainda pergunta, viu? Há algum cuja presença vos humilhe por causa do vosso crime? O Espírito diz assim, eu vos direi que não há senão um que temo, aquele que feri e que matei. Lembrai-vos das vossas existências anteriores, ô Kardec. Aí o Espírito responde, não, eu estou no vago, quero sonhar uma outra vez. Eu acho que estou sonhando. É necessário que eu me reconheça. Allan Kardec deu uma pausa, né? 3 dias mais tarde, ele retorna à sessão. Allan Kardec pergunta, reconhecei-vos melhor agora? Ele diz assim, sei que agora não sou mais deste mundo. Veja, e agora ele está reconhecendo que desencarnou de fato. Porque naquele primeiro momento ele estava completamente confuso. E não o lamento. Lamento o que fiz, mas o meu espírito está mais livre. Sei melhor que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornarmos perfeitos, tanto quanto a criatura o possa. Allan Kardec pergunta, foste punido por que crime que cometeste? Sim. Lamento o que fiz e sofro por isso. Que sofrimento experimentáveis quando nós evocamos o Senhor. Um prazer e um temor, porque eu não sou mau. Aí depois, encerra aqui a mensagem, Allan Kardec ainda faz uma evocação ao arcebispo. Ele evocou o assassino, Vergé,
E é muito lindo essa parte aqui. No livro Céu e Inferno tem muito isso. Allan Kardec evoca, desencarnaram duas pessoas, mãe e filha, mãe e filho. Allan Kardec evoca a mãe, evoca o filho, evoca um e outro, depois evoca o guia espiritual, que vai dar sempre informações importantes. Aí aqui foi evocado a vítima. O Monsenhor Cibu diz assim: Monsenhor Cibu, sendo evocado, disse que perdoava ao seu assassino e orava para o seu retorno ao bem. Veja que nível de espiritualidade do senhor Monsenhor Cibu. Acrescentou que, embora presente, não se mostrou para ele para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. Percebam, o espírito Monsenhor Cibu estava acompanhando o assassino dele na última existência, e aqui a gente não sabe quais as relações dos dois em vidas passadas, né, que geraram algo desse tipo. E estava ali perdoando. E não quis se materializar, ou seja, no plano espiritual, essa questão de espíritos aparecerem ou não para os outros, a depender do seu nível espiritual. E o Monsenhor realmente não quis se apresentar para o espírito Vergé. E por último, nós vamos ver aqui, são duas perguntas que elas são semelhantes. Evocando-se uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode saber por ela mesma se ainda existe? E a outra, decorrente dessa, é assim: se essa pessoa está morta, pode dar a conhecer as circunstâncias da sua morte, de maneira a se poder verificá-la? A pergunta é o seguinte: desapareceu uma pessoa, e aí a gente pode evocar o espírito para dizer: olha, você realmente já desencarnou ou está aqui no mundo dos encarnados, né? E aí as respostas, elas nos dizem que sim, eles podem, se isso for realmente importante, se trouxer alguma instrução. De outro modo, os espíritos não se apresentarão. Isso é muito delicado, essa questão, porque a gente vai ver aqui, eu não vou ler, porque vai tomar tempo, mas eu vou apenas recomendar a leitura, que é o caso do Pascal Lavie, que está lá no capítulo Espíritos Sofredores. Esse espírito, ele se afogou, foi dado como desaparecido, até então ninguém conseguia achá-lo, estava na expectativa de encontrá-lo vivo ou morto, e ele dá uma comunicação, dizendo, né, que já tinha desencarnado. E aí Allan Kardec, a mensagem ela é de 9 de agosto de 1863, e Allan Kardec traz o jornal do Havre, de 11 de agosto de 63, que continha o artigo seguinte, do qual o médium que fez a psicografia não tinha conhecimento. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês, 6 de agosto de 1863, o resto de cadáver encalhado entre Blainville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto estavam retirados, todavia essa identidade pode ser constatada pelo sapato ainda junto aos pés. Assim, reconheceu-se que era o corpo do pescador Lavic, que havia desaparecido. Essa é uma mensagem, é uma anotação de Allan Kardec, e a mensagem aqui é do espírito, que ele afirmando que havia já desencarnado. Mas é interessante esse questionamento, porque a gente pode perguntar, mas como seria útil, né? A gente vê o caso daquela jovem da Samud, me esqueci agora o primeiro nome dela, que foi a esposa não, ela teve um relacionamento com o jogador, o goleiro Bruno. Elisa. Samudo, né? Então, a gente não sabe até hoje, né? Se ela, como ela foi morta, né? Há vários relatos que eu não vou aqui trazer a ideia, porque a gente vai criando construções mentais, mas a gente poderia evocar para saber. Você já desencarnou? Está desencarnada mesmo?
ou está em algum lugar foragido, onde é que está seu corpo, se você desencarnou? Isso também provocaria alguns questionamentos. Seria bom, por um lado, mas por outro, a gente teria que ter aí toda uma construção, um aparato. Quem seria esse médium? Quem seriam os espíritos que vai dar essa informação? É o próprio espírito que sofreu o assassinato, que vai vir? Então precisaria ter todo um cuidado, um zelo, uma seriedade para ter um médium que pudesse trazer essas informações. Aqui no Brasil a gente tem muito, na década de 70 teve muito, de algumas mensagens de Chico Xavier, de pessoas que foram assassinadas, desencarnaram junto com amigos, e que vieram na mensagem não criminalizar o amigo, não criminalizar determinada pessoa. Então, umas 3, 4 mensagens, isso foi na década de 70. Isso gerou várias controvérsias aqui no Brasil. Tanto que isso só foi resolvido agora, em dezembro de 2025, o Supremo Tribunal de Justiça proibiu que as mensagens psicografadas, mediúnicas, elas sejam levadas a tribunais. Porque eles acreditam que não há um laudo técnico devido para ajuizar isso, né? Então, quando a gente faz essa pergunta aqui, né? Esses espíritos desaparecidos, as pessoas desaparecidas, crianças desaparecidas. Nos Estados Unidos há, inclusive, grupos de médiums que não são chamados médiums, são paranormais. Eles são utilizados pela polícia para identificar casos desse tipo, de pessoas desaparecidas. Mas no que diz respeito à desencarnação, teríamos que ter assim, um cuidado muito rigoroso. Qual seria esse médium, sabe? Aqui no Brasil a gente teve o caso de Chico Xavier e temos o livro do Antônio André Pera Andrea, que é a psicografia à luz da grafoscopia. Ele faz um estudo de várias psicografias e da assinatura desses espíritos, dizendo que realmente aquela mensagem era do fulano de tal. Você quis falar alguma coisa? Esses médicos são bem antigos. Geralmente descobrem o assassino. Obviamente, a pessoa fica meio séria. Mas depois, com detalhes, são vários formas. Geralmente, a mulher. Tem esse grupo lá, quem fala muito desse caso é o Hermínio Corrêa de Miranda. Né? Mas é isso, para se ter médios desse tipo, teria que ser bastante rigorosos para utilizar essas informações e nós conseguimos identificar essas pessoas. Assim nós concluímos as nossas reflexões. Peço desculpas pelo esse inconveniente aí dessa gripe, dessa tosse. E é isso, meus queridos. Agradecendo a presença do nosso irmão Robson e de todos aqui presentes. Ele falando do livro O Céu e o Inferno, estou lendo, eu quero ler toda a obra de Kardec, para aprender mais um pouquinho, né? Agora eu vou dar alguns avisos. O próximo palestrante, quarta-feira, dia 25, será Milton José, com o tema A Porta Estreita, o Evangelho segundo o Espiritismo. A campanha do quilo reiniciará agora em março. E os interessados que quiserem participar, falar com o seu Sebastião. A conta ocorre todos os sábados, para que também se Sebastião. E todas as segundas,